Boa tarde, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma tarde no podcast Caminho do Verbo, no Caminho do Verbo, juntamente com a Gabriele, que faz parte aqui do grupo de jovens valentes e da vida, congregação do Bela Vista. E hoje entrevistando, juntamente conosco, o doutor Joelson Fragoso, advogado. Paz do Senhor, irmão Joelson, seja muito bem-vindo. A palavra agora é com o senhor. Muito obrigado, Jefferson e Gabriele. Paz do Senhor, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui participando dessa entrevista e a gente está à disposição. Muito obrigado, nós agradecemos o seu convite. E para a primeira pergunta, que foram algumas perguntas elaboradas, seriam: quais são as diferenças de conduta de um advogado cristão para um advogado não cristão? Pois bem, como em qualquer outra profissão, existe o chamado ato moral e ético. Assim também como na profissão de advogado, ele deve atuar com ética e moral em todos os trabalhos que ele realiza. Então, o advogado ele trabalha propriamente com pessoas, atendendo pessoas, assim como um médico, como um psicólogo, ele atende o seu cliente, ele tenta trazer para o seu cliente uma forma mais amena e resolver uma certa situação, um problema encontrado na vida dessa pessoa. Então, ele é procurado pelo seu cliente e, consequentemente, o cliente busca, então, através desse profissional do direito, que é chamado operador do direito, uma solução para o seu problema. Então, é que está, que o advogado ele deve estar pautado, na sua ética e na sua moral. Até porque o advogado ele possui um estatuto da advocacia. E esse estatuto da advocacia ele traz minuciosamente o trabalho realizado pelo advogado. Os seus direitos, aí depois os seus deveres, a conduta e a ética perante os seus clientes. Então, como qualquer outra profissão, o advogado deve ser ético e também moral nos seus trabalhos. E quando nós falamos de um advogado cristão, não é que tem que ser diferente, não é que ele tem que agir de forma diferente, porque o diferente não é anormal. O normal é ser profissional, mas eu digo que ele tem que demonstrar mais ainda, além da sua aptidão, além do seu conhecimento, ele deve demonstrar que, de fato, ele tem uma conduta pautada também não só no Estatuto da Advocacia, mas também nos princípios bíblicos. Em questão ali, que nem, por exemplo, o senhor é advogado, em relação aos clientes cristãos e não cristãos, existe alguma diferença assim, em questão desde atendimento, talvez de uma forma, digamos assim, por exemplo, eu vou atendê-lo porque ele é cristão, ou eu já não vou aceitar esse caso porque é um não cristão? Existe, por exemplo, nessa área do direito, existem advogados que possam optar por essa escolha de atender, às vezes, pessoas que são cristãos e não cristãos? Não propriamente por ser cristão ou não, mas o advogado ele tem total liberdade de querer ou não atender o seu cliente. Até porque na área da advocacia ela é ampla, e existe então o advogado que é especialista numa determinada área da advocacia. Por exemplo, na área administrativa, na área penal, na área de trânsito, na área do administrativo, do direito público. Então, a área do direito ela é muito ampla. Então, dependendo muito do que o cliente quiser que o advogado trabalhe, muitas vezes ele não trabalha na área específica da necessidade do cliente. Mas em relação por ele ser cristão ou não, isso não tem. E eu acredito que não deve ser levado em consideração a sua ideologia, muitas vezes o sexo ou até mesmo a questão cristã, a sua fé cristã. Então, o advogado, ele, além dele ser então um profissional que ele está aberto para o público em geral, mas ele tem essas peculiaridades. Às vezes ele não pode, inclusive, não propriamente atender, enfim, mas ele não é especialista na área que o cliente esteja buscando. Então, às vezes ele não que ele não queira, mas às vezes ele recomenda
buscar um advogado que atua diretamente na área da necessidade do cliente. Questão, há quantos anos são se formar, no caso, no curso de Direito? Faculdade, quantos anos são hoje? Sim. O advogado, antes dele prestar, né, a prova da OAB, ele primeiro tem que passar pelo curso de Direito. Né? Então, o curso de Direito atualmente é 5 anos. Então, são um período de 5 anos. Né? E além desses 5 anos, existem então matérias que a gente chama de matérias extracurriculares. Então, só aí já eleva um pouco mais a carga horária. E também, a partir do 7º período do curso de Direito, o advogado é obrigado, né? Uma das obrigações do advogado é prestar o trabalho efetivamente nas áreas de direito, que então é o chamado de estágio no direito. Né? Então o advogado ele trabalha como se ele estivesse atuando de fato, né? na advocacia, atendendo clientes, né? Mas sempre é supervisionado pelo professor da matéria. Né? Então no nosso caso a gente prestava esse trabalho extracurricular na própria universidade. Né? São, então, 4 períodos que a gente trabalhou nesse atendimento ao público, né? Mas sempre supervisionado pelo professor. Por quê? Porque nesse período todo a gente tem conhecimento teórico, né? Mas a gente não tem a prática em si na operação do direito. Então, é importante para o acadêmico, nesse período que ele está finalizando o curso dele, sentir, né, como é o clima de você poder atender um cliente dentro do teu escritório. Porque tudo é novo. Né? As coisas são novas. As necessidades são novas. Na parte teórica é tudo perfeito, tudo bonito. Né? As peças se encaixam perfeitamente. Mas na prática, no momento em que você vai atender o cliente, mesmo que seja lá no estágio, a gente vai ver que as coisas são um pouco diferentes. Né? Até porque existem necessidades diferentes, existe documentação necessárias que a gente deve anexar ao processos que são peculiares e são documentos efetivamente da pessoa e determinada problema que a pessoa esteja buscando a solução. Né? Então, além dos 5 anos, existem essas matérias extracurriculares, né, que são cursos fora da universidade que a gente busca, e também o estágio que é feito também em momento à parte às aulas da faculdade. Né? E sem contar, né, Jefferson e Gabriele, que quando a gente fala de direito, a gente fala de buscar conhecimento sobre o ordenamento jurídico brasileiro. E o ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito extenso, ele é muito grande. Né? Você pode estudar a vida inteira que você não vai conseguir estudar tudo. Até porque, no decorrer do tempo, no decorrer das matérias que você vai estudando na faculdade, as leis vão se adequando, às vezes vão mudando, novas resoluções, portarias, e até a própria lei muda. Né? Lembro-me que eu estava no curso de Direito em 2015, quando houve a modificação do nosso Código Civil. Né? E foi interessante que a gente, tudo aquilo que a gente estudou até naquele período, né, que foram um período de 3 anos, em 2016 entrou em vigor o novo Código Civil. Então a gente parou, olhou, analisou e verificou que aquilo que a gente estudou nesses 3 anos, praticamente foram anos assim, não digo perdido, mas aquilo que a gente usava como justificativa em algumas provas, né, ou resposta, enfim, nos trabalhos, não se podia mais usar, pelo fato de que essa nova lei se modificou em 2015 e ela teve que ser observada a partir de 2016. Um exemplo que eu usei. Né? Então, quando você me pede assim, quanto tempo leva para se formar? 5 anos e mais as matérias extracurriculares. Mas um advogado, enfim, o operador do direito, ele tem que estar em constante estudo. Porque se ele não se aperfeiçoar cada dia, cada mês, cada ano, ele vai ficando para trás. E, consequentemente, né, ele não vai conseguir prestar um trabalho, né, de qualidade para o seu cliente.
O senhor disse ali que que já está formado há muitos anos, né? Já se formou já faz algum tempo. E hoje nós percebemos que estamos vivendo uma sociedade um pouco mais complicada, devido a nós, por exemplo, como cristãos, estamos sendo muito mais perseguidos, não apenas hoje, mas há muitos anos atrás. Então, o senhor como advogado já formado, o que o senhor diria, assim, digamos que para um cristão, por exemplo, não apenas na área de direito, mas em algumas outras áreas que poderia estar se formando, hoje, por exemplo, digamos que muitos professores ou alunos, em relação a isso, se sentem, digamos, como é que eu posso dizer uma palavra, constrangidos por ter um cristão juntamente ali, né? Devido ao homossexualismo e muitas outras coisas que estão ocorrendo hoje em dia na nossa sociedade, na nossa geração. Então, o que o senhor diria para um cristão hoje que está fazendo, digamos que, faculdade de direito, podemos usar esse exemplo, que está passando por alguma dificuldade, digamos assim, por exemplo, dentro da sua área na faculdade? Sim, é muito boa essa pergunta. Olha só, o que eu penso, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente está entrando numa academia de estudo. O que a gente vai esperar de um estudante? A sociedade espera de um estudante de que ele se forme, ele estude e traga para a sociedade melhorias. A sociedade espera isso do estudante. Ela espera isso de um acadêmico. E o que acontece? Os jovens hoje, a partir dos seus 16 para 17 anos, eles estão entrando nessa academia. Eles estão entrando, ou seja, se nós observarmos em nível nacional, é uma parcela pequena dos jovens que entram para a faculdade. Então, são considerados privilegiados ao cursar um curso, seja ele curso que for. Mas falando especificamente no curso de Direito ao qual eu estudei, a gente espera que esse profissional, quando entra na academia, que ele possa levar a sério tudo que ele aprende, mas, acima de tudo, que ele possa ter os seus conceitos. Ele possa desenvolver dele mesmo a sua personalidade. O que nós não podemos é seguir uma personalidade imposta dentro das universidades. O professor que está ali, ele está ali para instigar o aluno a desenvolver o seu conhecimento. Ele está ali para dizer como ele deve chegar ao local. Mas os percalços do caminho é o aluno que vai descobrir. E quando nós falamos sobre as notícias, sobre as modificações, sobre os assuntos polêmicos, né? A gente sabe que muitas vezes esses assuntos nascem ou são colocados ali no meio da faculdade, né? Ali dos estudos, de quem está cursando um terceiro grau. E a gente sabe que muitas ideias são desenvolvidas ali, né? Por quê? Porque a partir dali é que pode nascer um conceito ou não, e que a sociedade pode utilizar ou não, né? Quando nós falamos de um juiz, quando nós falamos do desembargador, quando nós falamos de um desembargador do STJ, do STF, nós temos que ter em mente de que ele foi um aluno. Ele foi uma pessoa que estudou, que ele esteve sentado num banco, numa carteira de uma universidade. Hoje, o pensamento que ele tem hoje, ele pode ter extraído e nascido naquele momento lá em que ele esteve na universidade. Então, muitas vezes, algumas atitudes que acontecem lá na última instância é tomada por uma pessoa que passou por um banco escolar. E ela teve, quem sabe, uma formação ou não de ótima qualidade. Então, quando nós falamos desses assuntos polêmicos que instrui os acadêmicos, nós temos que saber que a pessoa ela não pode, de certa forma, ser influenciada por aquilo que ela acha que é errado. Ela tem que ter a sua personalidade própria. E o que faz uma pessoa ser persuadida e pensar da mesma forma que os outros? É não buscar conhecimento. Quando você não conhece de uma área, tudo aquilo que te falar, tu acha que é o correto. Você acha que é o certo. Então, o que acontece? O cristão, quando entra para a faculdade, né, ele deve já buscar, acima de tudo, um direcionamento de Deus. Falando propriamente da conduta do cristão. Buscar de Deus o conhecimento. Né?
Fazer com que a sua mente, o seu coração esteja voltada primeiramente para os princípios cristãos. E partir daí, sim, buscar aquilo que ele vai estudar e guardar no seu coração aquilo que é bom. Né? Porque quando a gente fala de terceiro grau, quando a gente fala de faculdade, tanto ela estadual quanto federal, sempre dá na mente das pessoas que lá existe uma libertinagem. Não é verdade. Né? Não é verdade. Pode existir grupos que têm essa libertinagem, até pode existir, né? Mas não, ela é regulamentada também. Existe ética, existe uma moral perante a universidade. Qual é o conteúdo que vai ser passado para os alunos e, consequentemente, o MEC cuida se de fato está sendo aplicado ou não a matéria de cada curso. E deve ser aplicada pelo professor com as suas essências. Eu sei de que tem professores que eles buscam, de certa forma, colocar para os alunos o seu pensamento e a sua forma, o seu modo de vida. Mas a gente sabe que muitas vezes os alunos são persuadidos a pensar da mesma maneira. Isso eu sou contra, completamente. Isso não pode existir uma pressão psicológica para que o aluno possa, de fato, fazer aquilo que o professor acha que é o correto. Não é. Primeiramente, a educação não é tida dentro da universidade. A educação não é adquirida dentro de uma escola. A educação é adquirida dentro de casa. Por isso, Jefferson, que quando um aluno entra para a faculdade, ele já deve entrar portando nele, né, os princípios bíblicos. E partindo desse princípio, né, bíblico, a gente sabe que esse aluno ele vai ser o diferencial dentro do colégio. Eu sei porque eu estudei, eu estive lá. Eu sei como foi. E eu sempre tive respeito pelos meus alunos, pelos meus colegas. Né? Eu sempre tive respeito por eles, deles para mim. O assunto cristão, todos os tipos de assuntos foram tratados e abordados dentro da sala de aula. Mas eu sempre tive respeito. Mas por que eu tive esse respeito? Porque eu também soube respeitar, né, o pensamento do meu colega. Porque lá dentro ali brota pensamentos. Dentro da universidade são germinados pensamentos, né? E é interessante que você vai adquirindo ali juntamente com eles um jeito novo de ver o nosso mundo. Porque quanto estudante, quanto universitário, você está quase que enclausulado ali, né? E depois que você se forma, você pega um diploma, você passa na prova da OAB, que você vai trabalhar, você pensa assim, pronto, e agora? Antes eu precisava de pessoas para me seguir, me formar, enfim. Agora estou só eu aqui. É aí que vem e sobe, ou seja, desce sobre os ombros uma responsabilidade muito grande, né? E muitas vezes a pessoa pensa, olha e diz, poxa, e agora? Eu vou aplicar tudo que eu aprendi? Tudo que eu aprendi, de fato, é moral e ético, né? Mas eu tenho certeza que todo cristão que pensar dessa forma que eu explanei agora, ele vai conseguir transpassar todas essas dificuldades que você comentou na sua pergunta, sobre todas essas ideologias que hoje são implantadas, né, ou querem ser implantadas na mente dos nossos jovens, principalmente dentro da universidade. Ele vai saber filtrar tudo isso e com certeza ele vai ser um ótimo profissional. Nesse momento ali que o senhor esteve ali no momento de ensino, dentro da sala de aula, já passou que nós como cristãos geralmente sempre pensamos, tipo, não, isso não é para mim, eu não quero fazer isso, eu vou acabar desistindo. Já passou em algum momento, assim, o senhor pensar, não, vou largar aqui a faculdade de Direito, vou fazer alguma outra coisa, porque isso aqui não serve mais para mim. Já passou em algum momento isso, do senhor acabar desistindo? E se não, qual foi, digamos assim, no que o senhor mais pensou naquele momento de não, eu vou prosseguir por causa disso, quais foram os motivos do senhor ter seguido essa carreira de direito, de advogado? No meu caso, foi um pouco diferente a minha entrada no curso de Direito, a minha decisão em fazer esse curso de Direito. Eu já vim de uma faculdade, eu já vim de uma pós-graduação,
E eu sempre tinha a necessidade de buscar conhecimento voltado para a área jurídica. Até porque eu atuava na empresa, nesse setor jurídico da empresa, atendimento também dos alunos e até o próprio buscar para mim, para a minha empresa, enfim, algo que me desse garantia de que eu estava ou não fazendo certas coisas, né? O que acontece? Foi por uma decisão, comecei a fazer algumas matérias isoladas do curso de Direito, comecei a gostar e comecei então a fazer todas as matérias do currículo de cada semestre. Acontece que a partir do terceiro semestre em diante, né, eu de fato me identifiquei com o curso de Direito. Além de que a gente gosta de ler, gosta de buscar, gosta de buscar conhecimento a todo momento, né? Eu verifiquei que aquilo era gostoso, era bom. Por quê? Porque tem muitas pessoas que erram, né? Ou elas tomam algum prejuízo durante a sua vida por ela não ter conhecimento daquilo que ela está fazendo. E eu comecei a gostar, né? De tal forma que a intenção minha era fazer algumas matérias isoladas para adquirir algum conhecimento, mas naquele momento eu tive certeza que aquele curso era para mim. Então, em nenhum momento eu pensei em desistir. Ao contrário, eu não queria fazer todas as matérias e eu decidi em fazer todas as matérias. No decorrer do curso, eu observava os meus colegas, uns queriam ser juízes, promotores, enfim, advogados, e eu ainda não tinha uma decisão formada se eu ia, de fato, trabalhar ou não como advogado. E, repito, com o decorrer das matérias, com o decorrer do período, eu comecei a me identificar cada vez mais. E eu coloquei no meu coração de que eu ia fazer, então, essa prova da UAB. Caso eu passasse, eu iria advogar. E foi o que aconteceu. Tive o privilégio de ser um dos melhores alunos do curso. Fiquei entre os 10 melhores alunos do curso, tive uma nota ótima em todas as matérias. Tive um desenvolvimento bom. E aquilo lá trouxe para mim, acima de tudo, uma vontade enorme de fazer essa conclusão do curso e buscar para mim, né, essa profissão. Não me arrependo. Se fosse ter que fazer de novo, eu faria de novo. Mas assim, falando parece ser fácil, né? Mas existia a noite de estudo. Muitas vezes a gente não almoçava, muitas vezes direito, né? Com as matérias, estudando porque à noite teria prova. Foi dias dedicados a isso. Por quê? Porque a partir do momento que você decide fazer algo, independente ou algo que for, você deve se dedicar. Porque quando você se dedica, você busca, você alcança, você chega lá, você vê que as coisas não foram tão difíceis assim como você percebia. No decorrer dos dias, dos meses, do semestre, você vai vendo que você tem capacidade de desenvolver aquilo lá e você vai ver que você não é menos do que a outra pessoa. Por que ele conseguiu e eu não vou conseguir? É isso que eu pensava, né? E no meio de todas essas dificuldades, eu consegui concluir o meu curso com excelência, com dedicação, né? E hoje exercendo essa profissão. Então, para encerrar agora a nossa última pergunta, que conselho o senhor daria para os jovens de hoje cristãos que estão pensando em fazer alguma faculdade futuramente? Que conselho o senhor daria para aqueles que às vezes estão talvez com um pouco de medo ou indeciso de querer fazer uma faculdade? Em relação o jovem cristão entrar para a faculdade, acredito que é uma necessidade, né? Então, o jovem cristão, por ele ser cristão, ele não pode se abster de buscar conhecimento, de buscar uma profissão, até porque nós muitas vezes se intitulamos filhos de Deus. E o Pai quer para o filho coisas boas. Assim Deus quer para nós também coisas boas. E eu acredito que a dedicação tem que ser maior, né? Por quê? Porque a gente tem a fé de que Deus está no processo. E quando nós colocamos Deus no processo, no direcionamento daquilo que a gente vai fazer, eu acredito que as coisas elas se transformam de uma coisa muitas vezes pequena, né? Que a gente muitas vezes acha que não vai dar em nada, numa coisa muito grande e bonita no final, né? Hoje nós temos dentro do nosso, do cristão, nas nossas igrejas, né? A gente tem todos os profissionais, né? Todos os profissionais que a gente poderia citar, advogados, enfim, né?
médicos, enfermeiros, nós temos também engenheiros, nós temos pessoas que trabalham diretamente no Tribunal de Justiça, que são os juízes, os promotores de justiça, os serventuários da justiça, são todas pessoas cristãs, né? Que têm a sua conduta, a sua ética pautada nos princípios cristãos. Então, sempre eu tive isso no meu coração, quanto criança, quanto jovem. É uma coisa que meus pais sempre buscaram para nós, foi de que vocês devem estudar, vocês devem buscar conhecimento. Porque o que não se pode tirar de alguém é o conhecimento, né? Você não consegue tirar dela. Pode tirar tudo, os bens materiais. Mas a pessoa com conhecimento, ela pode rever tudo aquilo novamente, né? Então, por isso que, acima de tudo, por ser cristão, eu aconselho os jovens que ouvem esses comentários, né, esses questionamentos, de que buscam a cada dia se aperfeiçoar. Por quê? O comodismo, ele acaba afetando o nosso futuro, né? Hoje tem pessoas de uma idade já mais avançada que eles dizem assim, me arrependi de quando novo não ter feito algo de melhor. Então, é o nosso tempo, é o nosso agora. É por isso que nós temos que aproveitar, né? E a faculdade é um dos momentos bons da vida do cristão, do jovem. Eu acredito que ali sim, como eu disse num questionamento anterior, filtrar tudo aquilo que não sirva para nosso crescimento material e espiritual, buscar aquilo sim que faz bem para nós. Agora então vou passar a palavra para a Gabi, que faz parte do grupo de jovens aqui do Valentes de Itapi, do bairro Bela Vista. Ela estará fazendo algumas perguntas que podem ser algumas dúvidas de alguns jovens de hoje em dia. Sim, no geral, eles querem saber qual que é o habeas corpus. Pois bem, pergunta interessante. Esse habeas corpus ele é falado bastante no meio jurídico, mas no nosso palavreado comum e particular do nosso dia a dia a gente não ouve falar muito disso, né? Mas ele é um termo latim que significa cuidar ou guardar o corpo. Habeas corpus. Mas para que serve isso? Ele é chamado de remédio jurídico, né? Ou uma ferramenta institucional e processual que garante a pessoa que está presa ou que ela está com a sua liberdade prejudicada, ou ela pode ser então presa, né? Não propriamente estar, mas ela poderá ser presa. Ela pode buscar, né, no meio jurídico, através de um pedido, de que ela não venha sofrer essa penalização de estar sendo encarcerada. Como assim? Se alguém for acusado de ter cometido algo que prevê a prisão, né, ela pode buscar, através de um pedido ao magistrado, explicando o motivo por que ela não poderá ser presa, né? Então, não existe, para fazer o habeas corpus, propriamente uma sequência, uma formalidade, melhor dizendo, né? Ela pode, ela mesma, fazer esse pedido, um terceiro poderá fazer esse pedido a ela, ou ela pode, então, buscar, né, de um especialista, de alguém que atua no ramo do direito, assim como o advogado, buscar para ela esse direito de ela estar livre ou dela não ser presa, certo? Então, o habeas corpus nada mais é do que uma autorização, um salvo-conduto para essa pessoa sair da prisão ou não entrar para a prisão. Sim, se alguém cometer algum crime, não saber que o que ela está fazendo é um crime, a pena seria a mesma, que alguém que sabe que é. Pois bem, Gabriele, assim, quando alguém comete um crime, ela não pode dizer que ela não sabia, certo? Então vamos pontuar algumas coisas. Enquanto menor de idade, enquanto ela não completar 18 anos, ela não comete crime. Ela comete, né, ato infracional. Ela cometeu um ato infracional análogo ao crime tal. Mas quando ela completar 18 anos,
obrigatoriamente, ela deve saber o que ela pode ou não pode fazer. Uma pessoa que completa 18 anos e ela for flagrada subtraindo um objeto de alguém, a polícia chegar, parar e dizer assim, você estava roubando. Ah, eu não sabia que isso era roubo. Não, isso ela não pode dar como justificativa. Mas o que acontece? Em alguns momentos, ela pode cometer um erro intencional ou não. É aí que há a diferença da penalidade imposta a essa pessoa. Por exemplo, assim, ela atira uma pedra para tirar um fruto de uma árvore, algo nesse sentido. Aquela pedra atinge do outro lado do muro alguém, machuca alguém, e essa pessoa vai gravemente ferida para o hospital. Um exemplo. Essa pessoa quis machucar a outra pessoa? Não quis. Então, ela teve culpa pela lesão causada a um terceiro? Teve culpa. Mas ela teve intenção de cometer aquilo? Não teve. Certo? Então, o que acontece nessa história toda é que ela pode ser condenada a pagar uma indenização para essa pessoa. Os custos hospitalares, os remédios que essa pessoa vai ter que tomar. Muitas vezes ela vai ficar afastada do trabalho por um período, mas ela não vai ser presa, cumprir uma penalidade presa, pelo ato que ela não quis cometer. Então ela pode não ser penalizada pelo Código Penal, mas ela poderá ser penalizada pelo Código, ou seja, na área administrativa, pelo Código Civil, como uma forma de indenizar pelo mal que ela quis causar, mas sem intenção. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas uma coisa, em resumo, é: quando a pessoa pratica, teoricamente, um crime, antes de aplicar a penalidade a essa pessoa, o juiz vai verificar, conforme as provas e conforme o processo deu o seu andamento, se de fato a pessoa teve a intenção ou não de cometer aquele determinado crime. Certo? Isso acontece muito, um exemplo bem comum no nosso meio, são acidentes de trânsito. Né? Muitas vezes a pessoa é atropelada. E muitas vezes em cima da faixa de pedestre. Mas tudo demonstra de que, de fato, o motorista ocasionalmente esteve passando naquele momento que a pessoa passou uma desatenção, fez com que ele não parou, não freou e atingiu o pedestre em cima da faixa de pedestre. Teve intenção? Não teve. Né? Teve culpa? Teve. Poderá pagar uma indenização? Poderá. Mas a lei é aplicada diferente nesses determinados casos. Observado tudo, a intenção ou não de praticar aquele ato ou aquele suposto crime. Sim, quando o adolescente tem uma intenção, visão para detenção, qual seria o crime, a infração que eles cometem nesse lugar? Certo. Pois bem, o que acontece? Como eu disse na resposta anterior, vou pegar um pouquinho daquela resposta. O adolescente ou a criança, ele não comete um crime, mas ele comete um ato infracional análogo ao crime tal. Daí é dito o nome do crime. Por exemplo, o 121 do Código Penal, matar alguém. Será que uma criança ou um adolescente consegue matar alguém? Consegue. Claro que consegue. Né? Ele pode usar uma arma de fogo. Ele pode, um adolescente, por exemplo, de 12, 13, 14 anos, ele pode dirigir um veículo sem querer matar uma outra pessoa. Né? Ou intencionalmente mesmo provocar algo que possa tirar a vida de alguém. Pode. Mas ele cometeu um crime? Não. Ele cometeu um crime, um ato infracional análogo ao crime de matar alguém. Né? O que acontece? Ele é aplicado a essa criança ou a esse adolescente o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, é aplicado a ele. E veja bem, ele poderá ser internado em casa de recuperação, casa institucional de recuperação a esse menor. E às vezes a pena é alta que é aplicada a ele, que ele pode ficar até por 3 anos internado nessa casa.
dependendo também da conduta que esse adolescente tem, certo? Por exemplo, assim, se amanhã ele vai completar 18 anos, mas o crime foi hoje, um dia antes, ele ainda vai responder pelo ECA. Se ele pegar uma penalidade de internação em até 3 anos, ele vai sair de lá com quase 21 anos. Olha só. Por mais que ele complete a maioridade dentro da casa de internação, mas ele vai ter que cumprir uma penalidade. Por quê? Porque a justiça entende. E as atitudes tidas por esse jovem, por esse adolescente, são totalmente reprovadas pela sociedade. Totalmente uma conduta injusta. E se você deixar esse adolescente no meio social, ele poderá vir cometer novamente aquilo. E pode gerar um transtorno, bem como também um problema grave para a sociedade. E outra, os outros que ouvem ou vê a prática desse indivíduo, possam olhar e dizer assim, opa, eu não posso fazer da mesma forma, porque eu também vou ser penalizado. Certo? Ou seja, essa pessoa não vai presa numa penitenciária, numa cadeia, mas ela vai para uma espécie de casa, né? Restrito também a sua liberdade em alguns momentos, mas ali dentro ela tem uma vida social, né? Nós temos hoje em Joaçaba e em Lages, nós temos casas de internação. E essa pessoa ela vai ficar lá por um período X de tempo. Repito, pode ficar até 3 anos, certo? Mas a lei aplicada a essa criança e esse adolescente são as regras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais seriam as leis que são aplicadas, a mais que são aplicadas a quem atinge a maioria? Pois bem, então a partir da maioridade, ele não responde mais pelo ECA, certo? Agora sim, ele ficou um adulto, completou 18 anos, agora ele vai responder às leis da pessoa de maioridade, que é o Código Penal, que é o Código Processual Penal. Ele vai ter que entender e saber quais são os seus direitos para viver em sociedade, ele vai ter que entender da legislação, ele vai ter que ver quais são os seus direitos e os seus deveres previstos na Constituição. Se nós lermos lá a Constituição em seu artigo 5º, 7º, a gente vai ver que são direitos e deveres do cidadão. O que eu posso fazer? Quais são os direitos? Eu como pessoa, agora eu como adulto, tá, com os meus 18 anos de idade. Então, a partir dos 18 anos dele, ele vai esquecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele vai, então, a partir daí, responder pelas leis do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que são todos estes, se a gente fosse citar aqui, são vários, né? Podemos citar, né, o Código Penal, como eu já disse, o Código Processual Penal, o Código Civil, o Código Processual Civil, aí vem também a própria Constituição, que a gente tem que ser observado. Por que não o Código de Trânsito? Até falando em trânsito, a gente sabe que é a partir dos 18 anos que a pessoa pode dirigir, tomar posse de um veículo. Ela vai adquirindo, né, com a idade dela, alguns deveres a mais. E fez 18 anos, então, ela automaticamente ela vai ser uma pessoa pronta para viver em sociedade, com seus direitos e deveres. Na questão do dirigir, sabemos que hoje em dia muitos adolescentes menores de idade dirigem. Se eles forem pegos dirigindo, qual seria a conduta que vocês teriam com eles? Sim, pois é. Quando a gente se fala em criança e adolescente, a gente sabe que existe alguém que tem responsabilidade sobre eles, Sim. Certo? Então, até a maioridade, antes de completar a maioridade, melhor dizendo, os pais ou responsáveis têm o dever de supervisionar as condutas dessa criança e desse adolescente. E quando esse adolescente toma posse de um veículo automotor, ele propriamente não está dirigindo um veículo que está em seu nome, ou nem sempre é de sua propriedade, mas de um terceiro. Pode ser da mãe, do pai, pode ser do parente, do irmão, né? Só que essa pessoa, ela não está apta a conduzir esse veículo por ela não ter ainda a habilitação. E vocês sabem que a habilitação a gente só pode começar
a adquirir a partir dos 18 anos de idade completo. Né? Então, assim, quando essa pessoa toma posse de um veículo automotor, ela está assumindo uma responsabilidade que ela não pode responder. Não tem uma lei que prevê que ela responda pelos seus atos, porque ela não tem 18 anos ainda. Vocês estão entendendo? Por isso que a pessoa não pode ter habilitação antes dos 18 anos. Se um adolescente bater o veículo, machucar alguém, quem é que responde? Os responsáveis, os pais. Quem é que paga essa indenização? Os pais, o responsável, o proprietário do veículo. Ah, mas é um amigo meu e o meu amigo vai me emprestar o seu veículo para mim ir até minha casa, mas eu logo volto. Nesse período, nesse trajeto, eu acabo batendo o veículo, ocasionando um acidente. Tanto eu, a minha atitude, quanto a quem emprestou o veículo para esse jovem, vai ser o responsável pela indenização e o pagamento das despesas que ocorreram com isso. Né? Aí eu repito, se isso for corriqueiro e a polícia tomar conhecimento e por várias vezes esse adolescente acabou se envolvendo em acidente, ele é chamado também para prestar conta dos seus atos, mas ele vai responder pelo ECA, certo? Então, por isso que a orientação é não tomar posse de veículo antes de ter os seus 18 anos. Enquanto não acontecer nada, parece que as coisas funcionam bem, né? Mas quando acontece algo, né, aí acontece de uma certa forma que acaba prejudicando muito mais do que se você fosse se envolver no acidente estando legalmente autorizado a dirigir. Isso. Agradecemos então a presença do senhor aqui no podcast. Alguma consideração final que o senhor queria falar? Sim, claro. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade. É bom falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso, né? E que esse trabalho que vocês estão fazendo, que possam continuar fazendo esse trabalho, porque que sirva tanto para nós aprendermos, como para alguém que nos assiste, né? Para que possa absorver tudo aquilo que a gente fala e possa aplicar no seu dia a dia. Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa então continuar. Obrigado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais. Caminho do Verbo.